Um texto que fala muito ao nosso coração. Efésios, capítulo 5. A palavra nos diz assim, o primeiro versículo. Eu gostaria que todos pudessem estar com a sua Bíblia aberta, e continue com ela aberta aí no texto, que nós vamos estar meditando em vários textos nesta noite. E que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Começa assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, esse texto, sempre gostei dele, que diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, e devemos andar em amor. Eu, quando estava lendo, para eu falar nesta noite, eu deparei com um texto também que é bem conhecido, que está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, mas que é para nós continuarmos admoestando uns aos outros, porque aquele dia está próximo. Qual é esse dia? É o dia da volta de Cristo, ou o dia que nós podemos partir desta terra também, E nós louvamos a Deus nessa noite, porque a nossa congregação está bem cheia, Os irmãos venceram o frio, venceram o medo, e todos estão aqui para junto nós estarmos meditando nessa palavra nesta noite. Então, cada dia que possamos estar exortando uns aos outros e analisando sobre a volta de Jesus, sobre o momento que podemos partir para estar com Ele para sempre. Então, nós devemos andar em comunhão uns com os outros, unidos, e cada um exortando um ao outro, com amor, para que nós possamos um dia estar no céu, louvando o Senhor ali, eternamente. Então, e mais aí diz assim, que esse é o modo que o cristão deve andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Os irmãos já pararam para analisar o grande sacrifício de Jesus? Jesus não foi, às vezes a pessoa pensa no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, assim, como uma coisa banal, Ele morreu mesmo e tal, não, mas o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, porque Deus, olhando para essa terra, Ele não viu um justo sequer, ninguém podia salvar. Então, Ele teve que enviar o seu Filho, e foi oferecido em sacrifício, em cheiro suave diante de Deus. Aí diz assim, mais no versículo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santo. Então, a palavra de Deus nos recomenda a não prostituir. Quando a gente fala em prostituir, a gente pensa às vezes no pecado sexual, Mas muitas coisas prostituem quando a pessoa deixa de adorar o Deus verdadeiro. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, e a gente pode ver claramente que adorar o outro Deus é pecado, é traição, Assim como, às vezes, um marido, uma esposa tem coragem de trair o seu cônjuge, e quem olha para outro Deus está traindo Deus, está prostituindo, está afastando do amor de Deus. Ele é o único Deus que deve ser adorado, amado, buscado, reverenciado. Então, nós, como servo de Deus, precisamos zelar pelo nome de Deus e estar buscando a Deus com muito amor e não ter ídolos na nossa vida, não prostituir. Toda impureza ou avareza, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, Deus quer que nós sejamos uma igreja pura, sem mácula,
adorando o nome dEle a cada dia, vivendo para o louvor da glória dEle. Nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Santos são separados para Deus. Então, não podemos nomear entre nós esses tipos de coisa, que é avareza, prostituição, impureza, mas devemos conservar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, né? Nós precisamos zelar por isso. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas ante ações de graça. Né? Então, não podemos falar coisas que não agradam a Deus, mas devemos viver em ações de graça, dando graça a Ele por tudo que Ele fez por nós, graça pela comida, pelo ar que respiramos. Como é difícil ficar sem respirar, né? Eu pude provar isso. Quando colocaram em mim um oxigênio, ai, que alívio. Então, ficar sem respirar é muito triste. E a gente tem esse oxigênio de graça todo dia. E, às vezes, a gente fica perdendo palavra, jogando palavra fora, falando coisas feias, cometendo coisas erradas que não agradam ao coração de Deus. Então, nós precisamos render graças a Ele por tudo que Ele tem nos dado, pela condição de poder levantar, de andar, de fazer as nossas primeiras coisas pela manhã, que deveria sempre ser, em primeiro lugar, buscar o nome dEle, buscar a comunhão com Ele, ler a Bíblia, orar, né, poder ir para o nosso trabalho. Então, isso tudo é motivo de vivermos em ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum fornicário, nenhum avarento, nem quem é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, nesses dias, nós temos passado por os nossos estudos 10 mandamentos, e a gente tem visto quanto Deus tem exigido de nós uma adoração perfeita. Adorar Ele como Deus único e verdadeiro, buscar uma vida de santidade, honrar o seu nome, amar o nosso próximo, não cobiçar as coisas que é dos outros, mas ter um coração em integridade, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, devemos estar atentos para não sermos enganados com palavras vãs. Nós vivemos dias que o errado é certo e o certo é errado. Vivemos dias que nós somos bombardeados por tantas notícias ruins, por tantas coisas erradas, por tantas fake news, né? As mentiras que as pessoas querem passar como verdade. Então, não devemos ser enganados com palavras vãs. Mas o crente, ele tem o Espírito Santo para falar o coração dele. É por isso que o crente, o servo de Deus, precisa ler a Bíblia, precisa orar, precisa estar em comunhão, que quando vêm as palavras vãs, as coisas erradas, as coisas que vêm para nos tirar da comunhão com Deus, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, e nós vamos entender que aquilo é falso, que aquilo não é de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, não podemos comungar com as trevas, comungar com o mundo, porque antes também nós éramos trevas, vivíamos enganados, servindo outros deuses, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Mas agora nós somos filhos da luz, e a palavra de Deus diz, andai em amor. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Irmãos, se quando eu era criança era perigoso, se quando eu era jovem era perigoso, imagina hoje, né? Hoje que até as crianças estão aí com o celular na mão.
né? Está aí uma internet, não vamos dizer que ela é ruim, ela é muito boa. A internet hoje tem sido usada para pregar a palavra de Deus, para comunicar, para a gente mandar mensagem, é muito bom, mas tem que ser bem usado, porque se for mal usado, vai cair na pornografia, vai cair em coisas ruins. Temos que pedir muito a Deus, que Deus tenha misericórdia das nossas crianças, porque, às vezes, eles estão ali, a gente não está vendo o que eles estão vendo, mas, às vezes, eles estão vendo coisa que nem é para a idade deles. Então, a Bíblia está dizendo para nós não comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas. Às vezes, a gente pensa que não tem perigo, mas tem. Até mesmo para um adulto é perigoso, né? Dependendo daquilo que ele vai ver. Então, precisamos ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, nos falando a toda a verdade, para que a gente não venha ser enganado e ser levado pelas obras infrutuosas das trevas. Porque o fruto do Espírito é bondade e justiça. Porque o que eles fazem porque eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então, a palavra de Deus está dizendo para a gente não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem, até falar, é torpe, né? Às vezes, a gente vai repetir uma palavra, é melhor não falar, porque a palavra está dizendo que a gente deve viver em ações de graça, em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, e não comunicando com essas obras terríveis. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Então, quando nós estamos na luz, nós vamos ter condição de discernir o que é treva e o que é luz, porque tudo manifesta, né? A gente pode enxergar se a gente estiver na luz. Então, a melhor defesa, aliás, como é que é? A melhor defesa é o ataque, né? Mas a melhor defesa é estar preparado, né, com esta palavra no nosso coração, com o Espírito Santo na nossa vida, para a gente não ser enganado. Aí o verso 14 diz assim: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Isso aí não está falando, não é lá com o pessoal do mundo, não, está falando com aquele que está acostumado a ler a palavra. A gente vê lá na parábola das 10 virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes. Está dentro da igreja mesmo, né? Tem aqueles que estão com as suas lâmpadas apagadas, precisando do azeite, que é o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, né? Iluminando a sua candeia, a sua vida. Então, nós precisamos de ser despertado. Levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo não quer que a sua igreja fique dormindo, mas quer que ela esteja alva, preparada para qualquer momento o encontro com o Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Né? A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, nécio, aquele que é bobo, né, tolo, não devemos andar como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Dias maus, irmãos. Dias de tristeza, dias de sangue derramado, dias de calúnia, dias de coisas terríveis a gente vê. É só ligar uma televisão aí, que a gente vai ver nos repórteres, quantas coisas ruins passam ali nos repórteres, nas redes de comunicação. Então, os dias são maus, precisamos remir o tempo, porque os dias são maus e devemos buscar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica o nome de Deus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? A vontade do Senhor é que nós sejamos fiéis, que nós sejamos bondosos, que nós não sejamos ciumentos, mas que nós sejamos pessoas que andamos em amor, pessoas que oram, que leem a palavra de Deus, pessoas que têm compaixão pelas almas perdidas. Hoje nós estamos vendo no nosso tempo, às vezes nós não temos compaixão
Outro dia eu estava lendo, e o texto que eu li falava comigo assim: às vezes a gente prega sem compaixão, ora sem compaixão, faz tudo assim no automático, mas não tem aquele amor pelas pessoas. Agora nós vemos aquele bom samaritano, que ele era aquela pessoa que não comunicava com aquele homem que estava machucado, mas foi ele que passou ali, e passou vários, passou o levita, passou o que pregava a palavra de Deus, passou o religioso, mas quando passou aquele samaritano, ele pegou aquele homem ferido, né, levou para a hospedagem, deixou um dinheiro ali para que eles pudessem cuidar dele. Então, ele fez a melhor parte, ele fez aquilo que devia ser feito, ele teve compaixão daquela pessoa. E Jesus também, ele olhou e teve dó, teve compaixão das multidões. E a gente via que ele fazia o trabalho. Ele pregava a palavra, não como os escribas, né, mas como alguém que tinha autoridade. Então, que cada um de nós possamos estar revestido com esse poder de Deus, para que a gente possa ter autoridade, condição de falar essa palavra e ela fazer aquilo que lhe apraz, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Às vezes a gente não embriaga, né? Graças a Deus a gente não usa beber álcool, essas coisas assim, mas também não enche do Espírito Santo. Anda aquela vida vazia, né? Não ora, não busca o Senhor, não tem prazer de fazer a obra do Senhor. E nós precisamos encher do Espírito. Aí vem o texto nos dando aquela regrinha, né? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Então, Deus quer que a gente fale em salmo, esteja sempre lendo, sempre orando, e sempre fazendo a vontade do Senhor e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Acho que aí é a parte mais difícil, né? Mas se tivermos cheio do Espírito Santo, a gente consegue. Considerar os outros superiores a gente mesmo, né? Sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, viver para a glória de Deus, porque muitas das vezes os lares, né, às vezes entram em desentendimento, marido e mulher, porque um não quer ceder, e às vezes os filhos também não obedecem, porque não quer ceder, acha que os pais são caretas. Então, a gente precisa sujeitar uns aos outros ao Senhor, uns aos outros, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos, meus irmãos, cada dia, retornar aos cultos domésticos no nosso lar. Precisamos de fazer isso, ensinar as nossas crianças a orar, ler a Bíblia, porque elas vão ser a igreja no amanhã. Se a gente não fizer isso hoje, no amanhã, quem vai fazer? Então, as nossas crianças precisam conhecer, elas são inteligentes, elas sabem responder tudo direitinho. Eu fico olhando assim, aqueles meninos da Ana Maria, tão pequenininhos, e eles já sabem colocar tudo no lugar, né? O Rafinha gosta muito de rapa de angu. Então, sempre quando eles vão almoçar lá em casa, eu faço o angu e dou a rapinha para eles. Aí eu falei, você gosta de uma rapa, né, Rafinha? Ele falou, gosto de rapa, mas gosto de outras coisas também. Imagina, vovó, se eu comesse só rapa. Então, imagina bem, eles têm tudo assim para responder, eles entendem tudo que você fala. E, se a gente ensinar a palavra de Deus, eles vão aprender também, desde novinho, e no dia da manhã vai nascer um pastor, um missionário, alguém que vai ser líder numa igreja com sabedoria, não falando vãs palavras, né? Não fazendo coisas assim de mentira, mas ensinando a palavra pura, aquela palavra que é viva e eficaz, que penetra até as juntas e medulas, né? Então, precisamos ensinar,
Precisamos cultivar dentro dos nossos lares, cada dia, né, esse costume. E se não temos criança, vamos nós, velhos mesmo, estamos orando, né? Eu gosto de escolher a hora da manhã para a gente fazer isso. E que cada um dos irmãos possa falar, mas eu não tenho tempo. Levanta mais cedo um pouquinho, que você vai ter condição. Vai ter condição de orar, pelo menos um pouquinho, de ler a sua Bíblia e de estar cultivando os bons frutos dentro do seu coração, que é o amor, a paz, a longanimidade, a alegria, o domínio próprio. Uma das coisas que o crente precisa ter na sua vida é domínio próprio, porque ele é desafiado a fazer muita coisa que não agrada a Deus. Então, precisamos cultivar essas coisas boas. Nós vamos parar por aqui. Depois, eu vou pedir aos irmãos que continuem lendo Efésios, capítulo 5, meditando versículo por versículo, e procura viver isso na sua vida, que o seu lar vai ser um lar de muita alegria, o seu trabalho vai ser muito bom, e Deus vai te dar muitas bênçãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo que mora em nosso coração. Neste momento, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, aqueles também que estão nos lares ouvindo a tua palavra neste momento e aqueles que irão ouvir. Pai, estende a tua mão para abençoar, para curar, para libertar, Senhor, para restaurar, para limpar, Senhor, os nossos corações. Nos ajude, Senhor, cada dia a ser verdadeiros servos, e que o Senhor possa salvar muitas almas, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele também que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, tocar nos corações, e que muitas vidas sejam transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. Senhor, muito obrigado, porque até que o Senhor nos ajudou, oramos em nome de Jesus. Amém.